a verdade e a vida. Eu preciso contextualizar você, em que momento essas palavras foram ditas e por que elas são tão relevantes. E acredite, são relevantes demais. O momento em que Jesus diz essas palavras, o contexto é tudo relevante. Então eu preciso posicionar você no texto aqui. Por quê, quando, que contexto ele foi dito. O Evangelho de João ele não nos traz esse detalhe, mas Lucas, no capítulo de número 22, ele vai dizer que Jesus, ele manda 2 dos seus discípulos, Pedro e João, indo à frente para buscar um lugar para que eles pudessem ceiar. E eles perguntam: Senhor, onde nós vamos? Como nós vamos encontrar esse lugar? E ele diz: vocês vão entrar na cidade, vão encontrar um homem carregando um pote de água, vocês vão segui-lo e vão dizer que o mestre pediu para que preparasse o lugar para que ceiassem. Essa que seria a última ceia de Jesus e com os discípulos. E eles o fazem. No Evangelho de Lucas, ele retrata apenas o diálogo entre eles, quando Jesus revela que haveria no meio deles um traidor, que ele seria entregue, e há uma tristeza, uma comoção que toma conta daqueles discípulos. Mas o Evangelho de João ele é muito mais rico nos detalhes das coisas que acontecem. Então, a primeira coisa que Jesus ele vai fazer, ele vai preparar os discípulos para os eventos que virão a seguir. Agora, dá uma pausa aí. Eu vou voltar para isso. Queridos, nós cremos que, por conta do pecado do homem, por conta da desobediência do homem, o pecado ele veio ao mundo e fomos todos separados de Deus. Fomos todos desligados do Pai. Eu acredito que o homem se separou, ele se desligou de Deus. Eu acredito na depravação total do homem. Ou seja, uma vez que o homem cai, uma vez que o homem ele se desliga de Deus, ele está completamente depravado, incapaz de salvar a si mesmo, incapaz de poder salvar a si mesmo. Ele precisa que o braço de Deus, que a mão de Deus se estenda na sua direção, porque o homem está totalmente depravado. Como diz o escritor aos Romanos, todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados completamente da glória de Deus. E diante dessa necessidade de um reparo, diante da necessidade da satisfação dessa justiça que foi ultrajada pelo pecado, Deus precisa então mover o seu braço. É por isso que Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele era como uma plantinha que nasce em uma terra seca. Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus é a resposta. Voltando para a cena aqui de João, capítulo de número 14, Jesus sabe disso. E é importante que nós prestemos bastante atenção que Jesus nunca deu a entender de que os eventos que viriam, a crucificação, a sua prisão, a sua morte, eram eventos aleatórios ou que eram desconhecidos dele. Jesus sabia de todas essas coisas. Isso era tudo muito claro para ele. Mas ele precisa preparar os seus discípulos para os eventos que iriam acontecer. Por isso que ele manda João e manda Pedro preparar o lugar, e o cenário está posto, o cenário está montado, as cortinas estão fechadas, e atrás das cortinas estão ali os seus protagonistas, e Jesus no centro deles, explicando, e Jesus sabe que a missão dele naquele momento é explicar aos discípulos o que é que vai acontecer, e capacitá-los para os eventos que virão a seguir. Então olha só o que Jesus faz. A primeira coisa que ele vai fazer é deixar claro para eles de que ele está ciente dos eventos que iriam acontecer. Ele sabia que ele seria entregue, ele sabia que ele seria preso. Isso não era algo que estava escapando das mãos de Deus, isso não era uma falha nos planos de Jesus. Então ele precisava olhar para os discípulos e dizer: olha, as coisas que acontecerão agora
Eu já sabia. Aliás, esse é o propósito pelo qual eu vim. Para este momento, para estas coisas que estão acontecendo. A segunda coisa que Jesus precisa fazer é preparar os discípulos para continuar ou para dar continuidade ao ministério que ele havia iniciado com eles. Porque ele já havia deixado claro de que ele não mais estaria com eles. E aliás, no capítulo 14, ele diz no verso 3, ele diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Então, é muito claro para eles que Jesus não mais estaria com eles. Jesus, então, precisa aqui prepará-los para dar continuidade a esse ministério, só que agora, sem a presença física de Jesus no meio deles. Sem a presença dele no meio dos discípulos. Uma outra coisa que Jesus também está fazendo aqui, ele está dizendo para eles, porque até então eles não tinham compreendido isso fica claro nas palavras de Filipe, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, onde está o Pai? Por favor, Jesus, mostra-nos o Pai, já que Jesus havia dito tão insistentemente que não estaria mais com eles. E Jesus diz para eles: olha, há tanto tempo eu estou convosco que ainda não me percebe. Eu estou com vocês aqui, vocês não estão me vendo. E eu acredito que era muita informação para eles. O que eu quero falar para vocês hoje tem a ver não somente com os discípulos, queridos, mas tem a ver conosco. Sabe por quê? Você já sentiu na sua garganta aquela coisa que fica presa aqui, como se você tivesse algo incomodando? Algo que está preso aqui na sua garganta, que precisa sair. É um mal-estar que acomete a igreja do Senhor em toda a terra. E esse grito, essa coisa que está na nossa garganta, é nada mais, nada menos do que o Maranata. Vem, Senhor Jesus. É essa angústia de nós que nos perguntamos: Senhor, até quando? Senhor, quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja? Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Porque o que nós estamos vivendo hoje é o que nós chamamos de uma brecha, ou de talvez brecha não é a palavra mais adequada, mas é um intervalo entre Jesus sendo crucificado, ressuscitando e dizendo que voltaria para nos buscar, e o dia do seu retorno. Nós estamos neste intervalo aqui. Em um momento Jesus está dizendo: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Não se preocupem, eu vou para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. E assim como aqueles discípulos ouviram aquilo e creram, nós ouvimos e cremos, e hoje estamos nesse intervalo, nesse gap aqui, entre o que Jesus falou e a sua volta, o seu retorno. E esse intervalo, que já dura aí há mais de 2000 anos, ele é para nós um fator muitas vezes de angústia, porque nós ficamos: Jesus vem, Jesus volta. E não é à toa que, não poucas vezes, a gente ouve pessoas fazendo previsões do futuro. Não, agora Jesus volta. As pessoas olham os sinais e falam: agora Jesus volta. Olham as doenças: não, agora Jesus tem que voltar. Olham o posicionamento político, as mudanças, moedas, questões financeiras, econômicas, mundiais, e a gente começa então uns mais do que os outros, tentar dizer: não, agora Jesus vem. E o que é essa? Por que nós temos essa ansiedade, esse negócio de ficar: não, agora acho que Jesus vem? É como alguém que... Isso acontece muito na minha casa, quando eu saio, e as minhas filhas ficam em casa e ouvem qualquer barulho, o barulho do elevador no hall da entrada, ouvem o barulho da chave, pode ser do vizinho, pode ser da nossa própria casa, porque a gente mora tão apertado, tão espremido, que o cara quebra um ovo lá, a gente ouve aqui do nosso apartamento. É assim mesmo. E aí as crianças: é o papai. Não, não é. Ixi, cadê o pai? Cadê o papai, mamãe? São assim, minhas filhas são... Acho que elas amam o pai delas, enfim. E a gente, essas previsões que a gente vê constantemente as pessoas fazendo, tem a ver com isso que eu estou falando com vocês, que eu e você temos: Jesus volta. Jesus, nós ansiamos, a sua igreja anseia pelo seu retorno.
Essa questão das filhas que ficam correndo para a sala e para o quarto. Será que é o papai? Será que ele está vindo? Será que ele vai demorar? Olha, eu ouvi um barulho, acho que é ele chegando. Liga para ele, pergunta para ver se ele está vindo. Agora, a grande questão que eu queria trazer para nós hoje, nós que vivemos essa angústia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a grande pergunta é o seguinte: o que a gente faz enquanto Ele não vem? Como é que a gente age? Porque nós somos aqui, queridos, nós herdamos dos apóstolos essas palavras, a palavra da verdade, nós as recebemos, e recebemos também a incumbência de viver esse evangelho, o evangelho do reino, baseado no que nós aprendemos do nosso mestre, do nosso Senhor. Mas, às vezes eu tenho a impressão de que nós perdemos o foco. Às vezes nós perdemos o foco, e Jesus sabia que isso poderia acontecer, tanto que ele precisou dizer, no João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E acredite você, essas palavras são mais profundas, mais relevantes, mais significativas do que você pode imaginar. Elas servem para que nós, nesse intervalo entre ele dizer que voltará e a sua volta, para que nós nos mantenhamos firmes e fiéis a ele, porque senão a gente perde o foco. Então vamos lá. Eu preciso dizer para você o seguinte, que não apenas 7 vezes, mas pelo menos umas 20 a 23 vezes Jesus utilizou essa expressão, mas existe, nós falamos, é muito famoso, muito comum a gente dizer os 7 eu sou de Jesus. Os famosos eu sou de Jesus, os 7 famosos eu sou de Jesus. E quais são eles? O primeiro, ele diz, eu sou o pão da vida. Consegue lembrar do próximo? Eu sou a luz do mundo. Tenta fazer exercício comigo. O terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Quarto, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo, eu sou a videira verdadeira. Esses são os famosos 7 eu sou de Jesus. Eu estava falando para vocês de que a queda do homem causou a entrada do pecado no mundo, de modo que não somente nós, mas toda a natureza e tudo que há foi afetada por esse advento, por esse evento, por essa desobediência. E quando nós olhamos para o céu e dizemos, quem poderá nos salvar? Quando nós olhamos para o céu e dizemos, Senhor, estamos perdidos, salva-nos porque somos incapazes de salvar a nós mesmos. O mal tem se multiplicado em nosso meio, o egoísmo tem se multiplicado entre nós estamos como cegos, tateando, tentando encontrar uma luz, mas ninguém vê coisa alguma. É quando, em João capítulo 14, verso 6, Jesus ele responde a essa questão, a essa indagação. Como é que nós seremos salvos? Quem vai nos salvar? Como poderemos nos livrar dessa condenação eterna? Jesus diz, eu sou. Eu sou. Jesus, ele pronuncia essas palavras, e acredite em mim, essa palavra é muito mais significativa do que você pode imaginar, porque Jesus não está dizendo eu sou, como quem diz qualquer coisa. Esta palavra, gramaticalmente colocada, eu sou, porque esta palavra eu sou, que no grego é ego em mim, na sua classificação gramatical, ela é utilizada quando há necessidade de fazer uma ênfase muito grande. Dizer ego em mim quer dizer não apenas eu sou como qualquer pessoa que fala, mas é você dizer que eu mesmo e apenas eu sou, e ninguém mais. É completamente diferente de qualquer outra palavra que você utilize nesse sentido. Você conhece a palavra ego? O que é o ego?
é o seu eu centrado. Você diz, aquele homem tem o ego muito grande. O que quer dizer o homem tem o ego muito grande? Ele só pensa nele, é só ele mesmo, é muito ele, é tudo ele. Obviamente utilizada no sentido negativo, mas a palavra ego, ela tem origem desta palavra ego. E Jesus, ele começa então a dizer aos discípulos quem ele é. Ele começa a apresentar então aos discípulos quem ele é, que são as primeiras pistas que nós temos para aprendermos ou discernirmos em Jesus como é que nós vamos enfrentar esse intervalo até que ele volte. Como é que nós vamos nos manter fiéis a ele até que ele volte? Como é que nós vamos manter a nossa espiritualidade coerente com o Cristo que nos chamou? Porque senão nós nos perdemos, Clarissa. Senão a gente começa a dizer somos cristãos, somos Jesus, mas estamos completamente fora da curva. E acredite, isso tem acontecido, porque não estamos dando ouvido ao Jesus que diz, eu sou. Então a gente pergunta a Jesus, eu sou o quê? E a primeira coisa que ele nos diz é, eu sou o caminho. Acredite em mim quando eu digo a vocês, se você ler o Evangelho de João capítulo 14, você vai perceber que esta conversa começou no capítulo 13, quando Pedro pergunta para onde vai Jesus, porque Jesus começa a dizer que vai para um lugar onde os discípulos não podem ir. Então Pedro, onde o Senhor vai que a gente não pode ir? Aí depois Tomé, ouvindo isso, também pergunta, Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus fala, vocês conhecem o caminho? E Tomé fala, não, a gente não sabe o caminho. Que caminho é esse? Do que o Senhor está falando? A princípio eles estavam achando que Jesus estava falando de uma questão completamente geográfica, geolocalização, físico, Clarissa, muito obrigado. Será que Jesus estava querendo dizer que existe um caminho sagrado, um destino santo, um lugar na terra, um lugar diferenciado, um lugar onde Deus chama de lugar sagrado, e que neste lugar, ou a caminho deste lugar, é que eles poderiam cumprir a vocação que lhes foi dada? E Jesus começa a falar de caminho, mas eles não entendem que Jesus não está falando de um lugar físico. Quando Jesus fala em caminho, a primeira coisa que nós temos que saber, caminho para onde, amados? Esse caminho nos leva para onde? É um caminho que nos leva a Deus. É o caminho que nos leva até Deus. E a segunda coisa que nós temos que saber sobre esse caminho, que esse caminho não é algo físico, esse caminho não é um lugar, mas é uma pessoa. O caminho para Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, quando ele diz, ego eimi, eu sou o caminho, eu sou, e apenas eu, e ninguém mais, sou o caminho. Ele enfatiza, ele não usa qualquer palavra, ele usa uma palavra que denota completamente o seu comprometimento com o que ele está falando. Ele diz, não sou um caminho, eu não sou um dos caminhos, eu não conheço o caminho, pelo contrário, eu mesmo e ninguém mais sou o caminho, e caminho para o Pai. Então a primeira coisa que nós temos que nos atentar, para que nesse intervalo entre a promessa do seu retorno e o seu retorno, Rafa, para que a gente não se perca como igreja, porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa achando que está correto, que está coerente, mas você perdeu completamente. Você já teve a oportunidade, eu acho que eu vou citar a Clarissa, eu acho que a Clarissa nunca fez isso. Já sentou tijolo? Já levantou o muro? Eu já. E eu reconheço o muro torto quando eu vejo um. Porque eu faço muro torto. E existe uma ferramenta que ajuda a gente a fazer com que o muro, depois que ele está pronto, você fazer um reboque nele, ele não ficar torto. É o prumo, não é? E o prumo, o que ele é? Uma ferramenta simples, rudimentar, que ele tem um cordão com peso na ponta, tipo um pêndulo. Em cima ele tem uma peça de madeira com um orifício no meio onde passa aquele cordão. Você coloca a base do pêndulo ou do prumo no muro
e deixa que a gravidade faça o resto. E ela vai mostrar para você se você está dentro ou fora do prumo. Não é isso? Não é isso que ele faz? Ele mostra para a gente. E eu tenho a impressão de que a igreja desses dias, ela tem se esquecido do prumo, que é Jesus, porque quando Jesus diz que Ele é o caminho para Deus, Ele é o prumo, Ele é a referência, Ele é o modelo de como a gente é igreja, de como a gente é cristão, de como a gente anda com Deus. Se você acha que eu estou exagerando, vou te dar exemplo. Não poucas vezes, a gente troca Jesus pela religião. De modo que a gente, sem querer dizer isso, mas a gente começa na nossa prática diária, no nosso tato com as pessoas, no nosso relacionamento com elas, a acreditar que quem vai salvar é a religião. Você está na religião errada. Você tinha que ser evangélico para ser salvo. Porque se você não é evangélico, você não é salvo. Quando não é a religião, nós aferimos ou atribuímos essa responsabilidade para a igreja. A igreja não está na igreja, está perdido. Você quer andar com Deus? Você tem que estar na igreja. E note bem, existem questões que são muito, muito, muito importantes para nós, são muito saudáveis, devemos praticá-las, devemos observar a sua essência, e devemos praticar essas coisas com toda humildade, com todo discernimento, com toda dedicação, mas ainda assim, essas coisas não se tornam Jesus, não se tornam o caminho. Uma outra coisa que costumeiramente a gente percebe, sendo colocadas como prumo, doutrinas da igreja, zelo religioso, quando o que Jesus está dizendo para nós, que nada além dele mesmo é o caminho para Deus. Nada além dele mesmo é o caminho para Deus. De modo que, se nós queremos estar em Deus, se nós queremos andar com Deus, se nós queremos apontar aos outros o caminho para Deus, não adianta insistirmos em apontar para a religião, apontarmos para as nossas práticas religiosas, apontar para os nossos cultos, apontar para as nossas igrejas, apontar para os nossos ministérios, apontar para as nossas pseudo-unções, disso ou daquilo outro. Quando fazemos isso, estamos fora do foco, estamos fora do prumo, estamos apontando para um caminho que não é o caminho. Estamos apontando para um lugar errado. Temos que viver e apontar para aquele que é o grande eu sou, que é Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E eu penso, queridos, que é importante. Sabe quando você está sentado próximo a alguém? Eu estou vendo aqui, vocês em casa não veem, eu estou vendo o Luquinhas e o Kaique. Eles estão bem perto um do outro, tá? Não se preocupe, eles estão de máscara. E eles estão perto um do outro. Você diz o seguinte, o Kaique e o Luquinhas estão perto, estão próximos. Não necessariamente, fisicamente eles estão próximos. Mas o Kaique e o Luquinhas não fazem ideia o que passa na mente de um do outro. Pode ser até que a gente não saiba. Que eles estejam brigados aí durante a semana, a gente não sabe. Eles estão perto um do outro, mas não estão muito bem. Então, embora perto, estão distantes um do outro. Isso acontece muito. É comum. Agora, você se lembra quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos? Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro fica escandalizado com aquilo. Por quê? Veja bem. Uma casa, naquela época, as pessoas elas não tinham em suas casas um lavatório, um banheiro, onde elas pudessem tomar banho, a menos que elas tivessem posses, tivessem condições financeiras para isso. Por isso as pessoas utilizavam banheiros públicos.
Era comum, se você fosse à casa de alguém que tivesse posses, e você, por caminhar naquelas estradas empoeiradas, você entrar na casa, antes de você entrar na casa, a pessoa ia mandar o servo daquela casa se abaixar diante de você, lavar os seus pés, num sinal de honra, num sinal de respeito, um sinal de purificação, para que você entre naquela casa, e você diria: eu sou bem quisto nessa casa, eles me querem aqui. E quando Jesus vai fazer isso, olha só o escândalo deles. Pedro fica inconformado, e ele diz: Senhor, o Senhor não vai me lavar. E o que Jesus diz para ele? Se eu não te lavar, Pedro, se eu não te limpar, se eu não te purificar, você não tem parte comigo. Note que não é apenas e simples limpeza ou purificação, mas é Jesus trazendo os discípulos para estarem com Ele. No capítulo 14, versículo 3, Jesus não está preocupado tão somente com o local onde nós vamos habitar, onde nós vamos morar. Não é essa a preocupação dele. Note que ele diz assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Porque mais importante do que estar lá, é estar com Ele. E Jesus, o grande eu sou, o caminho, Ele diz para nós que nós precisamos estar com Ele, porque é com Ele que nós estamos em Deus, com Ele e tudo o que Ele representa. Eu disse para vocês aqui, usei o exemplo do Kaique e do Luquinhas, que eles estão próximos, mas não estão necessariamente perto um do outro. Pode ser que haja algo ali que impeça-os de estar mais próximos. Da mesma forma, se nós quisermos estar com Deus, nós temos que estar com Ele, com Jesus. Tem que estar com Jesus. Agora, nós temos um grande problema. Temos um grande problema aqui. Que você acha que é fácil estar com Jesus. Eu não estou falando sobre segui-lo. Eu não estou falando sobre obedecê-lo, que são todas coisas importantes. Eu estou falando sobre estar com Jesus em tudo o que Ele representa. Mesmo quando as coisas que Ele fala não fazem sentido para a nossa religiosidade. Quando Jesus quer perdoar aqueles que a gente condena. Quando Jesus quer abraçar aqueles a quem a gente tem desgosto de sequer de estar perto. Quando Jesus não está preocupado com as estruturas ou com a configuração de como as coisas funcionam. E nós, que no nosso zelo religioso, de tanto tempo de caminhada cristã, construímos um ministério, construímos uma igreja com estatuto, construímos um ministério cheio de regras. Aqui a gente sabe como ser certinho, a gente sabe como ser santo diante de Deus, a gente sabe o que a gente pode e não pode. E quando entra uma mulher adúltera, pega em adultério, que não cabe no nosso estatuto, que não cabe nas nossas regras, que ela é expelida, ela é expulsa, ela não tem lugar entre nós, porque nós aprendemos diferente. E Jesus diz: eu não te condeno. Estar com Jesus é muito mais do que simplesmente dizer que crê no nome dEle, mas é absorver o que Ele representa, amor incondicional. Você consegue fazer isso? Isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil aceitar aqueles que Jesus aceita. Você tem ideia do que é isso? É abraçar aqueles que Jesus abraça. Receber aqueles a quem Jesus receberia. Chamar de irmãos aquele a quem Jesus chama de irmãos. Isso é demais para nós, por quê? Porque nós aprendemos a andar com Deus, nós estamos aguardando o retorno do Senhor, e nós usamos um prumo que se chama religião, que se chama estatuto da igreja, que se chama dogma, que se chama tradição. E nenhuma dessas coisas
Ainda que uma ou outra sejam valiosas, importantes, nenhuma dessas coisas tem o poder de dizer: ego eimi, eu e apenas eu sou o caminho. Eu e apenas eu sou o caminho. Em Hebreus capítulo 10, 19 a 22, Hebreus 10, 19 a 22, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Como? Pelo sangue de Jesus. Como é que a gente entra no Santo dos Santos? Isso é uma referência ao Santíssimo Lugar, o lugar onde apenas o sumo sacerdote teria acesso, onde pessoas como eu e você jamais teríamos oportunidade de entrar. Mas ele diz que nós temos não apenas acesso, mas temos livre acesso. Livre acesso. E ele diz mais: sabe todas aquelas regras que outrora a gente ouviu, os mandamentos, os estatutos, os dogmas? Hebreus capítulo 10 diz assim: não pelos dogmas, não pelos estatutos, não pela religiosidade, não pela tradição, mas por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. E temos em Cristo um sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Olha Jesus aqui usando aquele lava-pés como um arquétipo do que ele faria posteriormente. Jesus ensinando através de coisas tangíveis, símbolos. Estou purificando vocês. É isso que eu estou fazendo. E Jesus começa a explicar como é que a gente espera o retorno da sua volta. Como é que a gente aguarda. O que a gente faz? A gente persevera no caminho. Não dá para ser cristão sem Cristo. Porque cristão significa pequeno Cristo. Sabia disso? Significa que você tem que imitar o que Jesus. Mesmo quando imitar Jesus, afronta as autoridades religiosas. Eu ouso dizer para você, que se você, a Bíblia diz assim: todos quantos desejam viver piamente em Cristo Jesus, hão de sofrer perseguições. E você pensa, isso é perseguição do mundo, como a gente fala, né? Eu tenho para mim que essas perseguições são oriundas, inclusive, de dentro da própria religião. Eu digo que é impossível você agradar a religião e servir a Jesus ao mesmo tempo. É impossível. É impossível adorar os dois. Um dos dois vai ter que ser desprezado. Se você disser assim, ó, a partir de hoje, Leandro, eu quero agradar Jesus, eu quero pensar como Jesus, eu quero amar como Jesus, eu quero abraçar como Jesus, prepare-se para fazer inimigos dentro da sua própria igreja. Prepare-se para ser chamado de herege, assim como Jesus o foi. Mais importante do que o lugar onde nós vamos estar é estar com Ele. Quando eu estava lendo isso, sabe uma figura, um exemplo que veio à minha mente? É como, por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja, muitos amados irmãos, entre eles, a família do Maurício, a Emília e o Marcos, né? E a Maria Emília e o Marcos não teriam a menor dificuldade, eu imagino, se eu dissesse: Marcos, eu queria... Se o Marcos não morasse na chácara lá em Itapeva, se ele morasse aqui e tivesse a chácara lá para os finais de semana, eu dissesse: Marcos, será que eu poderia passar um final de semana na chácara? Eu acho que ele não teria dificuldade, vai lá. Aliás, ele já até me ofereceu isso no passado. Mas eu preciso dizer para eles que o que torna a chácara especial, conquanto seja uma bela chácara, uma casa muito bonita, muito agradável, acolhedora, mas o que torna a chácara especial é o Marcos e a Emília.
É a presença deles lá. É sentar perto do fogão de lenha do Marcos, colocar um chimarrão para esquentar. É entrar na cozinha. É sentar ali na varanda. É olhar para aquela vista e do seu lado você ter o Marcos e a Emília, que são pessoas muito agradáveis. E assim é com Jesus. Mais importante do que estar no lugar é estar com Ele. E é isso que Ele deixa muito claro para nós. Eu ia continuar hoje, falar mais sobre a verdade, a vida, mas eu vou deixar para o próximo domingo. Eu quero encerrar essa parte breve, mas para que a gente possa pensar nisso. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente olha para Deus? Como é que a gente se comporta enquanto cristãos, enquanto igreja do Senhor, até que o Senhor volte? Observando o caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, o único caminho, o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Eu vou orar com você agora, e a minha oração ela será no sentido de que nós possamos ter essa coragem, e essa percepção, e essa sensibilidade de confiar em Jesus, que é o caminho. Não é fácil, mas vamos ousar confiar em Jesus como sendo o caminho para Deus. Se você puder, aí na sua casa, baixe sua cabeça e vamos orar. Ore comigo. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é o caminho. Na verdade, o Senhor é o único caminho. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Ajuda a sua igreja nos dias de hoje, em todo lugar, a utilizarem o prumo correto, o nível certo, usar o Senhor como referência para a nossa espiritualidade. Liberta-nos, Senhor, das nossas tradições, quando elas nos forem nocivas, quando elas nos afastarem do caminho. Aproxima-nos, Senhor, do Teu Espírito, para que nós possamos de verdade, Senhor, sensíveis a Ti, confiar no Senhor. Que possamos amar como o Senhor ama, abraçar como o Senhor abraça. Tira toda a cegueira, Senhor, que nos foi colocada a partir de uma vida religiosa, que não traz reflexão, que não traz qualquer tipo de empatia, que não traz misericórdia, que não traz graça, que não traz nada que Jesus vê como valor, vê como parte do caminho, ou parte daquele que ama no caminho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, você crê, obras maiores fará. Consolador eu recebo.
Espírito de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor, clamamos que a sua manifestação seja perceptível a nós nessa semana, Pai. Que nós, teu povo, que nós, tua igreja, nos lembremos sempre que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Que a nossa expectativa esteja na sua presença e não no lugar onde nós vamos chegar, Pai. Clamamos ao Senhor que a nossa semana seja toda debaixo da tua presença, Pai. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana em paz. Abençoe a sua família e te guarde em nome de Jesus. Amém.